Eu preciso do microfone. Pessoal, boa noite a todos. O pessoal aí de trás consegue ouvir sem o microfone? Certo? Só para a gente fazer um teste, caso ele fale, a gente continua sem o microfone. Meu nome é Thiago, é uma satisfação para mim estar aqui pela segunda vez e reunir a convite da nossa querida amiga Maria Vilma. Tive ano passado, não é, Vilma? Janeiro de 2015, né? Qual o nome da casa? Casa São Luís. Né? Foi uma alegria, foi uma satisfação enorme para mim. Foi a primeira vez que eu vim aqui em Piumhi. Dessa vez, hoje, é a segunda vez que eu estou aqui. Não dá? Estou achando que vai ter que ser aqui, tá? Ele está falhando. Não, se você coloca ele assim, mais Vamos tentar. É a segunda vez apenas que eu venho aqui em Piumhi, né? E realmente é uma alegria para mim. Eu espero que a espiritualidade que está aqui presente possa nos acompanhar, possa nos inspirar, que a gente possa tentar passar e compreender essa mensagem que eles nos trazem, né? Da melhor forma que cada um aqui conseguir. O tema que me foi proposto para que a gente pudesse conversar, tá, gente? Eu sempre considero as minhas falas uma conversa, isso aqui nunca é uma palestra, tá? Então está sempre aberto, quem quiser levantar a mão, perguntar, questionar, né? Acrescentar, criticar, está aberto para que a gente possa conversar. O tema que me foi passado, né, como vocês já devem ter conhecimento, é uma frase de Jesus, foi anotada por João, onde ele diz assim, olha: caminhai enquanto tendes luz. Então vamos contextualizar, vamos ver o que ele quis dizer, vamos ver qual é a nossa interpretação do que ele quis nos dizer, né? E ver se ao chegar ao término dessa nossa pequena conversa, a gente saia daqui, né, o que foi falado na prece inicial, né? Que a gente saia daqui um pouquinho mais confiante, um pouquinho mais com mais coragem para poder viver essa mensagem que o Espiritismo nos traz lá fora. Podemos? Gente, Jesus, desde antes, desde os profetas, né, esse Messias que teria que vir, ele já era considerado como se ele fosse a luz do mundo, como se ele viesse para iluminar as consciências. Nós temos 4 profetas que são considerados os profetas maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. São os 4 considerados os profetas maiores. Dentre esses 4, nós temos um que é considerado o maior dos maiores, que é Isaías. E Isaías é o profeta da profecia da vinda do Messias. Quase todas as suas profecias eram falando dessa vinda do Messias. Então ele tem uma frase, depois, se o senhor quiser arrumar outro microfone, eu acho que esse aqui não vai ter. Ele deve pagar a bateria. Mas Isaías, ele tem uma fala, quando ele fala do Messias, que foi uma frase que ficou simbolizada dessa vinda desse homem que traria luz. Ele diz assim: mas tu, Jerusalém, falando para Jerusalém, não necessitará mais de sol, pois o Messias está vindo e ele lhe iluminará por toda a eternidade. Então essa fala, Isaías a diz, o tempo passa, quando Jesus vem, ele se empodera dessa sua função de ser luz em nossa vida. Então Jesus, ele não refuga, Jesus, em momento algum, ele se refutou a essa missão de ser luz, tanto que ele chega a declarar: eu sou a luz do mundo, aquele que anda comigo não anda em trevas. Vai me limitar bastante, sabe? Porque eu gosto de andar, né? Para você vai facilitar demais. Mas vamos tentar, vamos ver o que a gente consegue. Vou ficar aqui me coçando para andar. Vou tentar
aproveitar que ele está quietinho. Jesus, gente, ele não foge dessa sua missão. Ele não foge dessa sua missão. Uma das frases onde ele vem reafirmar para a gente que ele era, que ele foi e que ele é, né, que ele será a luz do mundo, é a fala que é o tema dessa nossa conversa aqui hoje. Que é o tema dessa nossa conversa. Para contextualizar isso, vamos voltar um pouquinho no tempo. Jesus estava fazendo uma ceia com Lázaro, já ressuscitado, Maria, Marta e uma multidão de gente. Todo mundo querendo ver o Lázaro ressuscitado. Ué, diz que o homem levantou ele dos mortos. Vamos lá ver se é verdade mesmo. E o pessoal foi. Jesus ceiou com Lázaro e as suas duas irmãs. E depois ele se encaminha para Jerusalém. Eles estavam em Betânia, uma cidadezinha coladinha a Jerusalém. E eles vão para Jerusalém. Uma multidão esperava Jesus, já sabia da sua fama. O homem está ressuscitando, pessoal. A gente tem que ir lá ver. Quando vem um grupo de gregos e pedem para ver Jesus, conversam com Filipe. Tem como a gente ver o seu mestre? Gente, essa frase, essa passagem, ela é de símbolo para a gente, porque quando se fala que gregos buscavam Jesus, isso tem uma importância para a gente, porque a Grécia na época era o berço da intelectualidade. E quando você tem pessoas que bebiam de toda a intelectualidade que o mundo fornecia naquela época, mesmo assim eles procuram Jesus, isso nos diz alguma coisa. Nos diz que você pode ter mestrado, você pode ter doutorado, você pode ter pós-doc, você pode ser o bambambam da academia, mas nada irá tirar a sua angústia e o seu vazio existencial se você não aprender a servir. É por isso que os gregos buscaram Jesus, porque eles tinham a intelectualidade lá no alto, mas eles ainda não tinham sentimento. Então eles buscam. Filipe chama André, Filipe e André vão até Jesus. Mestre, o pessoal ainda querendo te ver. Jesus vira para eles e responde assim: a minha hora está chegando. A fala é enorme. Vou pensar aquilo que nos interessa. Jesus vira para eles e diz: está chegando a minha hora. O Filho do Homem terá que ser glorificado e terá que se levantar para atrair a multidão para ele. Só que tinha uma multidão ouvindo Jesus. Quando eles ouviram ele falar isso, alguns levantaram a mão e falaram assim: ô, pera lá. A gente tem ouvido desde Isaías que o Filho do Homem vai permanecer com a gente pela eternidade, e você vem me dizer que ele vai ter que ser levantado. A gente, levantar e deitar era uma forma que os judeus, né, os hebreus tinham de falar sobre morte e ressurreição. E deitou-se com seus pais. Ele morreu, foi enterrado no mesmo túmulo dos seus pais, e ele se levantou e ele ressurgiu. Então eles perguntam para ele: você está me dizendo que o Filho do Homem vai ter que ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Eles não acreditavam mais. Jesus vira-se para eles e diz assim: por pouco tempo a luz estará dentre vós, caminhai enquanto tendes luz. Ele diz a nossa frase que nós temos: caminhai enquanto tendes luz, para que a treva não vos retenha, pois aquele que caminha na treva não sabe para onde vai. É como se Jesus estivesse virando e falando para cada um de nós aqui hoje, como se ele estivesse olhando para a gente e falasse assim: meu filho, aproveita o momento que passa, aproveita a oportunidade de entrar em contato com uma doutrina que te ilumina. Com ensinamentos que vão te nortear para o restante da sua existência, porque há investimento para cada um de vocês estarem aqui agora. Não se enganem, não se iludam.
Se vocês acham que vocês estão aqui porque me passou pela cabeça de ir lá, um livro espírita que lhe caiu nas mãos não se muda. Há um investimento para cada um de vocês estarem aqui. Há um preparo. A espiritualidade, ela não trabalha com falta de planejamento. A espiritualidade, ela não trabalha com junto e plano. Compreende? Há todo um planejamento por trás disso. Então há um planejamento para vocês estarem aqui. Então aproveitem esse momento que passa. Só um exemplo para isso ficar bem claro para a gente. Paulo de Tarso. Vocês acham que aquele homem não foi preparado para desempenhar a missão que ele tinha que desempenhar? Nasceu numa família de doutores da lei, teve todo o conhecimento, teve todo o caminho aberto para adquirir conhecimento, para poder exercer a função que ele queria exercer, que era ser um doutor da lei. Estudou na melhor universidade da época, que por acaso era a Universidade de Atenas, aí os gregos novamente. Então o homem foi preparado para isso. Dizem alguns, isso é o pessoal dos bastidores, segundo as más línguas, eu não sei se isso é verdade ou não, mas dizem as más línguas que esse preparo de Paulo ele foi tão contundente que além de estudar na Universidade de Atenas, além de nascer numa família de doutores da lei, para completar esse preparo, a sogra dele já estava no mundo espiritual. Isso aí o pessoal fala, eu não sei se é verdade, mas para não ter empecilho nenhum, ficar com a cabeça livre só para estudar. Isso aí o pessoal comenta. Eu acho que dá uma vontade. Mas, gente, há um investimento para cada um de vocês estarem aqui. A maioria dos encarnados, a grande maioria dos encarnados, vivem adormecidos pela carne. Você sai na rua, o que você mais vê são zumbis. Digno de um The Walking Dead. Pessoas adormecidas pela imposição do cérebro. Quando o espírito mergulha na carne, ele adormece. O cérebro, ele funciona como se fosse um amortecedor de experiências. Porque se fosse revelado, meu amigo, o que você já fez 3, 4, 5 existências para trás, você acha que você estaria aqui sorrindo? A gente estaria numa cama, deprimido. Fui eu que fiz isso? Então o cérebro ele funciona como se fosse um amortecedor de experiências do espírito. Só que a maioria de nós vive adormecido. A gente continua adormecido. Quem é o espírita? O espírita é aquele que decidiu acordar enquanto está encarnado. Porque a maioria de nós só desperta depois que desencarna. Só. O espírita não. É aquele que levanta a mão e fala assim: eu quero acordar agora. Então é como se Jesus olhasse para cada um aqui presente e falasse assim: filho, aproveita enquanto estáis desperto. Caminhai enquanto tendes luz. É isso que ele está nos dizendo. Não deixe passar uma oportunidade de entrar em contato com uma doutrina espírita de existência. Porque a gente tem a grande ilusão de achar o seguinte: mas se eu já fui espírita numa existência, quer dizer que agora para frente eu vou ser espírita em todas as outras. Quem te falou isso? E se por causa dos seus imperativos expiatórios você renascer num local onde não existe liberdade de expressão, liberdade religiosa? Talvez você passe a sua existência inteira sem nunca ouvir falar de espiritismo. Lendo engano pensar que você vai ser espírita daqui para frente. Agora, se você internalizar o conhecimento da imortalidade da alma, se você internalizar o conhecimento da reencarnação, do servir e não ser servido, aí é outra história. Aí é outra história. Porque quando você não utiliza bem as ferramentas que lhe são dadas, Deus utiliza uma didática com a gente que é espetacular. Ele tira. Simplesmente. Se você não consegue lidar bem com as ferramentas que lhe são dadas agora, Deus apenas tira. E na próxima existência você vai se ver limitado, castrado. E isso vai ficar batendo na sua cabeça. Batendo na sua cabeça. Eu poderia fazer mais, mas foi porque quando você teve a oportunidade, você não fez. Compreende isso? Quem já leu o livro Céu e Inferno vai se lembrar de uma parte. É óbvio, se tiver lido pela tradução do Orlando Pires, vai se lembrar que no prefácio
O Herculano Pires traz um conceito que é o conceito de superposição periódica. O que ele quer dizer com essa superposição periódica? Ele está dizendo o seguinte: no caminhar evolutivo, certas camadas da população, elas têm que dar lugar a outras camadas, que é para essas que antes estavam embaixo, ou seja, não se beneficiavam daquela intelectualidade, passam a se beneficiar. Então há um giro no processo encarnatório. Então ele cita dois exemplos. É por isso que os bárbaros sucederam aos romanos, e também por isso que os filósofos medievais sucederam aos filósofos gregos, porque eles precisavam de se embeber daquela intelectualidade. Então hoje, você olha para a sua existência e pensa assim: não, eu sou bom, eu sou melhor. Até dependendo da condição que você renasce na próxima. Porque hoje, olha, nós aqui, ó, brasileiros, né, a gente pode olhar para, vamos analisar o futebol, a gente pode olhar para os argentinos e tirar a onda na cara deles, né? Não, nós somos pentacampeões do mundo. Os argentinos ganharam uma vez só. Então hoje você bate no peito e fala: nós somos muito melhores do que eles. Aí na próxima existência você nasce na Argentina, está tudo bem feito para você, né? Aí você nasce na Argentina. O Brasil vai continuar sendo melhor ou não? Ou já terá uma mudança? Porque a nossa perspectiva muda quando nós trocamos de lugar. Se você não usa bem as ferramentas que você tem em mãos agora, lição tiradas. O camarada ele pode bater no peito e falar que ele é honesto, só que ele pode fazer as suas pequenas desonestidades no dia a dia. Alguma coisinha aqui, outra coisinha ali, tranquilo, não leva ninguém, e ele acha que está tudo bem. E ele vai de desonestidade em desonestidade e aumentando a carga. Até que um dia esse sujeito vai no banco, saca todo o seu salário de uma vez só, porque hoje em dia, né, com as contas, ele saca tudo de uma vez só e depois só distribui. Na hora que ele coloca um passo para fora do banco, passa um camarada, pega o dinheiro dele todo, o salário todo, e senta dentro. Nessa hora, esse camarada que antes cometia pequenas desonestidades, ele vira um paladino da honestidade. Ele faz discursos sobre a honestidade. Por que esse país? E ele começa a falar, porque o pessoal é desonesto, porque ele se sentiu na pele. Precisa de se sentir na pele? Não precisa. Só que nós somos teimosos. A gente não aprende enquanto a gente não troca de lugar. Nós não aprendemos enquanto nós não olhamos do outro lado. É uma pena. É uma pena. Mas somos nós. Jesus, quando ele vira para Tomé, ele fala assim: ô Tomé, felizes aqueles que acreditavam em ter visto Tomé. Vocês acham que Jesus está falando apenas daquela aparição? Gente, Jesus não perdia tempo. Quando a gente acha que ele está falando de mundo físico, ele está falando de mundo espiritual. Sabe o que ele está falando para Tomé? Ele está olhando para Tomé e falando assim: meu querido, felizes daqueles que aprendem sem ter que passar pela experiência. Felizes aqueles que não precisam de pagar para ver. Nós queremos pagar, nós precisamos de pagar para ver. Esse é o nosso problema. Você chega ali, vai conversar com um fumante e vira para ele e diz: ô meu amigo, isso aí vai te causar um câncer no pulmão. E ele vai virar para você e falar assim: já sei disso. Então por que você não para? Porque eu quero pagar para ver. Somos nós. Ô meu querido, beber álcool vai te causar um câncer hepático, vai te causar uma cirrose. Eu sei disso. E por que você não para? Porque eu quero pagar para ver. Somos nós. Somos nós. Só que, pagando para ver, tem um outro mecanismo que nos faz caminhar. Talvez inconscientemente seja por isso que a gente vai atrás dele. Que é o seguinte: nós ainda somos motivados, a grande maioria de nós, somos motivados pelo sentimento de culpa. Ao pagar para ver, ao errar, meter o pé na poça, nós caímos no sentimento de culpa. E o sentimento de culpa é o que nos faz caminhar, é o que nos faz querer depois modificar a nossa missão. Eu gosto de contar uma história, quase todo lugar que eu vejo eu conto. Minha namorada já deve ser a 15ª vez que ela escuta. Início do ano passado, primeiro semestre de 2015, eu estava fazendo estágio, eu formei agora em dezembro em enfermagem, lá na UFSJ.
Eu estava fazendo estágio na UPA, lá de Divinópolis. Meu carro, alguém que conhece o carro Lada? Já ouviu falar? Lada Laika, um carro russo, antigo, até mandar parada. E da outra vez eu vim com ele. Hoje não, porque está estragado, porque está na oficina. Eu peguei meu carro, comecei a ir para a UPA. Estamos dirigindo a UPA, já atrasado, eu sou um atrasado. Olho para a esquina, vejo um camarada caído no chão. A consciência começa a ligar. Opa, tem alguém que precisa de ajuda? Para, meu amigo, vai lá, vai me ajudar. Não, mas aqui, eu já estou atrasado, minha professora deve ligar comigo, eu tenho que apresentar seminário agora, vou continuar. Continuei. Passa um quarteirão, a consciência. Opa! Onde é que você pensa que ela vai? Vamos voltar? Tem um camarada caído no chão, você não preparado? Não posso, já estou 5 minutos atrasado, tenho que ir. 3 quarteirões para frente, um ultimato da consciência. E ela vira para mim e diz assim: você é doido o quê? Você está fazendo estágio em enfermagem, está indo para um hospital cuidar de doente, tem um camarada caído no chão, você não vai parar para ver? Você é doido? Consciência vencida. 3 quarteirões pela frente, lá vai eu virando, dou a volta, paro em frente do senhor, desço do carro, chego lá, vem uma mulher conversar comigo. E depois eu vinha saber que era a esposa dele. Aí ela vem conversar comigo e fala assim: menina, é cachaça. É cachaça, bebeu demais, chegou aqui, não deu conta, cara. Aí eu, beleza, onde é que vocês moram? Não, a gente mora aqui no Esplanada, 3 quarteirões daqui. Não, calma, eu levo. Leva mesmo? Levo. Foi um custo, né? Eu, com esse meu porte físico, o homem era muito mais encarnado que eu, né? Tirar o homem do chão, colocar dentro do carro, foi um custo. Levei, chegou lá, outro custo, tirar do carro, colocar dentro de casa. Coloquei lá, acomodei, fui saindo para a senhora e ela agradecendo, né? Meu filho, mas nossa senhora, você é bom demais na conta, né? E aí as pessoas humildes, né? E agradece, e fala isso e aquilo. Chegou na porta da casa dela, sabe, no clima dessa conversa, ela pegou na minha mão, olhou bem no fundo dos meus olhos e disse assim: Deus vai te abençoar demais nessa vida, amigo. Você ainda há de comprar um carro novo. E ela deve ter rido uns 3 minutos. Eu virei para ela assim: mas não faz isso não, amigo. Eu gosto tanto do carro. Vamos comprar um carro novo. Está tão bom desse jeito. Gente, mas por que eu queria dizer com vocês essa história? Se eu não tivesse voltado e pegado aquele homem, a minha consciência estava parada lá até hoje. Era só eu ter um pouquinho mais de tranquilidade, relaxamento, que a minha consciência ia falar assim: e aquele homem, eita, você sabe se ele estava numa parada cardíaca? Você sabe se ele estava num coma hipoglicêmico? Você sabe se ele estava só tirando um cochilo mesmo? Se você não parar para ver, meu amigo, você nunca vai saber. A consciência fica te desmiuçando. Então, eu hoje, eu faço bem para fugir do sentimento de culpa. Isso sou eu. É o meu mecanismo. É ruim? Lógico. É capenga? É o ideal? Claro que não. Mas é o meu mecanismo. Eu hoje faço bem para fugir do sentimento de culpa. A questão toda é, Jesus, quando ele traz a sua mensagem, ele vem para jogar luz sobre os mecanismos inconscientes que nos norteiam. Eu te pergunto, qual é o mecanismo inconsciente que te norteia? Que norteia as suas ações? Você sabe? Você já trouxe a luz? Ou não? Porque tem. Você vai fazer uma ação ali na esquina, tem um mecanismo inconsciente que te norteia. Você sabe? Você para e você faz uma análise para saber qual é? Ou não, você vai viver? Ou você simplesmente vai viver? Jesus, quando ele traz a sua mensagem, ele só está fazendo isso com o ser humano, tirando ele dos mecanismos inconscientes e jogando para a consciência, jogando luz sobre aquilo que nos norteia. É isso que ele está querendo dizer. Porque se você não jogar essa luz, meu amigo, você vai ser um fantoche na mão dos espíritos. 1, 2, 3, 15, milhares de existências. Milhares de existências. Se você não se tornar consciente dos processos que te norteiam, que te motivam, que te estimulam. Quando nós não nos tornamos conscientes disso, a gente fica num ponto onde a gente acha que é uma coisa que na verdade não é. O ser, ele pensa ser algo que no fundo ele não é, porque ele não sabe aquilo que motiva. Então ele se ilude.
ele fica numa vaidade, num orgulho. Vocês lembram dessa música da Elis Regina? Aquele é o homem que diz dou, não nada. O homem que diz vou, não vai. E o homem que diz sou, não é. Somos nós, quando não jogamos luz sobre esses mecanismos. E nós ficamos numa vaidade, iludidos, pensando que somos uma coisa que lá no fundo, mas lá no fundinho, a gente ainda sabe que não. E a vaidade, meu amigo, é o primeiro passo que te leva para a queda. Sabe, a vaidade, que é quando você olha para alguém e fala assim: o que essa pessoa tem para me passar de bom? Nada. Orgulho. Vaidade. O que eu tenho que aprender? Não tem que aprender nada. Vaidade. E a vaidade é o primeiro passo da queda. Um exemplo para explicar muito mais claro para a gente. Se eu falar assim para vocês, alguém aqui se lembra da data 8 de julho de 2014? O que aconteceu nessa data? Alguém se lembra? 8 de julho de 2014. Ei, garoto, tem um lá que está bem informado. Gente, 7 de julho de 2014, um dia antes, o Filipão foi entrevistado. Entrevistaram o Filipão. O Filipão disse assim: olha, nós vamos para cima da Alemanha, nós vamos para cima deles. Quem disse que eles vão ganhar da gente aqui? Isso está gravado, Sport TV, isso está filmado. Quem disse que eles vão ganhar de nós aqui? Nós ganhamos da Espanha há um ano atrás, que era campeã do mundo, então nós somos os melhores, então nós vamos para cima deles. Entrevistaram o técnico da Alemanha. Aí ele disse assim: o Brasil não vai pegar na bola. Isso um dia antes. O Brasil não vai pegar na bola. Mas por que você disse isso? Porque nós estudamos o Brasil. Nós vimos horas e horas e horas de tempo dos jogos do Brasil. Nós sabemos cada jogada do Brasil. Na hora que o Júlio César sai jogando do lado, ele joga o Daniel Alves. Vão ter 5 alemães em cima dele. Na hora que ele dá um chute lá para cima, ele está visando o Oscar. Vão ter 5 alemães em cima do Oscar. Então o Brasil não vai pegar na bola. Resultado? Gol da Alemanha. Você levanta para ir no banheiro, gol da Alemanha. Você volta para o banheiro, gol da Alemanha. Gente, final do jogo é aquela coisa constrangedora. Os caras faziam gol e pediam desculpa. Foi mal, né? A vaidade perdeu. Compreende? Quando o Chico foi visitado por 2 repórteres da revista do Cruzeiro, os repórteres tiram foto com ele na banheira, ele mostrando os livros, tranquilo, sorridente. No outro dia, aquela manchete, né, na revista do Cruzeiro: vaidade do médium mineiro, e aquele um escândalo no Brasil inteiro. O Chico pega aquela revista, corre para o Emmanuel, chorando: não, e como é que o senhor deixa uma coisa dessa? E o Emmanuel vira para ele e fala assim: Chico, não fui eu que deixei, a vaidade deixou. A vaidade deixou. Somos nós. E o Emmanuel ainda tira o mundo com a cara do Chico, hein? O Emmanuel ainda tira o mundo dele. Ele diz assim: Chico, olha pelo lado positivo. Jesus foi parar na cruz, você foi só para a revista Cruzeiro. Tira o mundo com ele. Olha que mentor é esse, né? Bacaníssimo. Mas, gente, a vaidade faz isso conosco. Então, Jesus, ele veio para jogar luz sobre esse mecanismo. Se eu perguntasse para vocês, o verme, ele participa do amor divino? O verme, ele contribui com a criação divina? É claro que ele contribui com a criação divina. Só que ele não sabe disso. Jesus vem mostrar que nós somos participantes do amor divino. É isso, a função dele foi essa. Mostrar para cada um de nós que nós somos co-criadores. Nós estamos fazendo também essa criação divina. Porque senão nós seremos vermes manipulados pela espiritualidade. Pergunta 4, 5, 9 do Livro dos Espíritos. Gente, essa pergunta ela é de uma ironia. Vocês conseguem enxergar a ironia que é essa pergunta? Os espíritos influenciam nossos pensamentos e ações? Os espíritos só respondem assim: muito mais do que imagineis. Gente, isso é de uma ironia. É como se eles estivessem virando para a gente e falassem assim: meu amigo, você não toma conta da sua própria vida. O que você quer? Eles vão te dirigir, porque vocês não tomam conta. Vocês entendem isso? Então, trazer para a luz é a função de Jesus. Trazer para a luz. E quando ele vem nessa função, ele sabia que nós o reconheceríamos. Ele sabia que nós o reconheceríamos. Porque, é claro, nós
somos fascinados pela luz desde quando nós entramos na espécie luminal, desde quando nós criamos o fogo, desde quando nós ainda estávamos engateando até na animalidade. Por que uma mariposa ela é atraída pelo fogo, ela é atraída pela luz, até a luz artificial? Uma planta, ela já tem hormônios vegetais, né, as auxinas, por exemplo, que já faz com que ela seja norteada pela luz, e ela cresce em direção à luz. Somos nós. Nós aqui hoje, está no nosso automatismo buscar a luz. Então, na hora que Jesus veio, ele sabia que nós o reconheceríamos por causa disso. Então, ele vira para o pessoal e fala assim: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Claro que nós o reconheceríamos. Claro que nós o reconheceríamos. Porque se não reconhecesse, você acha que é fácil alguém que passa na rua e te chama para você auxiliar na sua obra, você simplesmente largar tudo ali? Porque hoje a gente olha para trás e a gente critica os discípulos. Mas, mas aquele pessoal viveu com Jesus, gente, mesmo assim eles ainda fizeram tantas trabalhadas. Pedro, gente, Pedro, mesmo depois de ouvir tudo que Jesus tinha falado, mesmo depois de ver tudo que Jesus tinha feito, na hora que Jesus desencarna, Maria Madalena pede para ficar com Pedro na sua casa no caminho. Mesmo depois de tudo, Pedro vira-se para ela e fala: ô Maria, querida, vai dar não. Sabe como é que é seu passado? O pessoal comenta, ela não vai deixar. Deixa Maria, entrega as próprias forças, tanto depois vai parar num leprosário. Mesmo depois de tudo. Então hoje a gente olha para trás e a gente critica eles. Mas veja bem, você teria coragem de alguém que passa, te chama para caminhar junto com ele, largar tudo e simplesmente? Imagina você trabalhando aqui, né, no seu trabalho, e de repente passa alguém na porta do seu trabalho, para e fica olhando para você. Aí você, gente, não tem estranho. Está olhando para mim, tem uma coisa estranha. Aí você chega lá, oi, pois não? Aí o senhor vem para você e fala assim: vamos ser pescadores de homens. Ó, imagina falando isso para vocês aqui hoje. Vocês largariam tudo e atrás? Ou vocês iriam querer internar no hospital psiquiátrico? Naquela época, gente, tinha várias outras pessoas que diziam ser o Messias, não era só Jesus, vários outros. Eu mesmo, eu trabalhei no hospital psiquiátrico durante um tempo, lá em Divinópolis, eu devo ter conhecido uns 3 Jesus lá dentro. Eu devo ter conhecido uns 3 Messias. Um deles me chamou a atenção, que foi uma coisa espetacular. Ele era um andarilho, bateu na porta da instituição psiquiátrica, sem documento, sem nada, entrou. Com o tempo, foi conhecendo, os médicos conversando, o pessoal da enfermagem conversando, diagnosticou esquizofrenia. Não achava a família do rapaz. Foi ficando lá. E ele era assim, sabe, meio parecido comigo, magrinho, feinho, sabe? Moreninha assim, parecido com ele mesmo. Eles começaram a chamar ele de Tiago. Eu não entendi por quê, né? Eles começaram a chamar ele de Tiago, beleza. E o Tiago, ele se dizia ser Cristo. E ele falava, ele batia no peito e falava: eu sou o Messias. E ele chegava, ele sentava com o pessoal e ele fazia preleções, dava palestras. E eu ficava olhando aqui e falava assim: gente, quem será mais doido? O Tiago que faz a palestra e fala que é Cristo, ou os outros que estão lá escutando ele, né? Quem será mais doido? E a palavra era assim. Para ir para o refeitório lá dessa unidade, você tem que passar por um quadro de Jesus, né? Você passa por um quadro de Jesus assim, ressurgindo, não é aquele Jesus na cruz, Jesus, né, poderoso, imponente. Estava levando eles um dia para o almoço, de repente eu olho para trás, estava o Tiago parado, no meio do corredor, olhando para o quadro. Ele estava parado olhando para o quadro, Jesus. E eu olho para lá e falo: Tiago, meu filho, vamos embora, vamos atrasar o almoço das meninas, vamos. Aí ele: não, vem cá, me chamou. Voltei. Na hora que eu parei, ele virou para mim e falou assim: espia. Aí ficou eu e ele, né? Olhando para o quadro. A gente deve ter ficado uns 40 segundos a 1 minuto, parado olhando. De repente o Tiago dá um cutucão em mim, só vira para mim e fala assim: olha só como é que eu era bonito. Olha só como é que eu era bonito. E eu olhei para ele e falei assim: mas você diferenciou muito de lá para cá, né? É uma coisa doida. Mas, veja bem, a dificuldade que aqueles homens lá no início poderiam ter de reconhecer o Messias, no entanto, não tiveram. No entanto, reconheceram. Assim, não
Sardinhos, porque sabia que ele era a luz. Então, segue. E quando segue Jesus, Jesus vem inaugurar um novo patamar de maturidade do ser humano. Jesus vem inaugurar um novo patamar de evolução na nossa humanidade. O Emmanuel tem uma frase onde ele diz assim: olha, o homem ergue-se com Jesus. É uma frase do Emmanuel. O homem ergue-se com Jesus. O que ele está querendo dizer? A gente pode avaliar essa frase de duas vertentes, tanto pelo lado biológico, tanto pelo lado espiritual. Erguer-se, levantar-se, é simbólico. Freud, quando ele analisa isso, ele diz assim: olha, o homem, quando ele era quadrúpede, ainda não tanto como homem, mas quando ele era quadrúpede e ele se levanta, ele se torna bípede, ele dá um boom na sua evolução. Por quê? Porque na hora que ele levanta, os órgãos sexuais ficavam expostos. E por os órgãos sexuais ficarem expostos, a nossa libido, ela foi lá em cima. E a gente teve que aprender a lidar com a libido, com essa energia sexual, que até hoje nós estamos engatinhando para aprender a lidar com ela. Engatinhando. O Emmanuel fala que 2/3 da humanidade tem problemas no campo sexual. 2/3. Sabe o que é isso? Isso é 6, no mínimo, em cada 10. Mínimo. Na hora que Freud fala que o homem se levanta e essa libido tem que ser trabalhada, é o primeiro erguimento do ser humano. Só que na hora que o Emmanuel traz essa frase, ele está dizendo pela perspectiva espiritual. O que é o homem ergue-se com Jesus? É sair da animalidade enquanto sentimentos e emoções, raiva, ódio, as paixões, a ira, e para os sentimentos saudáveis, amizade, amor, caridade, solidariedade. Fazer essa transição da animalidade para o sentimento. Esse erguer-se com Jesus significa tentar desenvolver as potencialidades que cada um de nós aqui trazemos. As potencialidades que cada um de nós aqui já carregamos. É por isso que Jesus, um espírito superior, quando ele olha para a gente, você acha que ele, quando Jesus olha para mim, vocês acham que Jesus viu o Tiago? Na hora que Jesus olha para Maria Vilma, vocês acham que Jesus vê a Maria Vilma? Claro que não. Claro que não. Porque hoje, nós somos a síntese de tudo que a gente viveu para trás. Meu amigo, você é a versão melhorada e mais atualizada de você mesmo. Não é isso? Vocês são a versão mais atualizada de vocês mesmos. Hoje nós representamos a síntese de todas as nossas experiências passadas. Só que quando Jesus, qualquer espírito superior, olha para a gente, ele enxerga o que nós temos que desenvolver. Porque nós aqui, quando a gente olha uns para os outros, a gente julga o presente. Calma aí, julga o presente, julga o que vê. Então eu te conto uma coisa: você está atrasado milhares de anos quando você julga o presente. Porque ao olhar para o presente, você está enxergando o passado das pessoas. Se eu hoje sou a síntese de tudo que vivi para trás, quando você olha para mim e me julga, você está julgando o meu passado. Não é quem eu realmente sou. Isso fica claro? Quando a gente chega ali fora e olha para o céu, e a gente olha para as estrelas, vocês percebem que o céu já não está mais como nós o vemos hoje? Vocês percebem que ele já se modificou há muito tempo? Só que no nosso campo visual ainda não. A estrela mais perto que nós temos de nós aqui, é uma estrela chamada Alfa Centauri, que ela está a 4,2 anos-luz de nós. Ou seja, 4 anos a luz andando a velocidade de 300 mil km por segundo, demora 4 anos para chegar aqui. Sabe qual é essa distância? 40 trilhões de quilômetros. Só isso. É a estrela mais perto. Isso quer dizer o quê? Que na hora que você chega ali fora e olha para a Alfa Centauri, você está olhando para ela há 4 anos atrás, como hoje. A luz que está chegando agora foi emitida há 4 anos atrás. Quando ela morrer, você só vai saber que ela morreu daqui a 4 anos. Se ela morrer hoje, a gente só vai ficar sabendo daqui a 4 anos. Quando você olha para o seu camarada aí do lado, você está olhando para o passado dele. Não é para ele dizer. Julgar o presente é julgar o passado. Você quer conhecer alguém? Saiba dos seus projetos, saiba dos seus anseios, saiba dos seus planejamentos futuros. É só assim que você consegue compreender
ele olhava para a gente, ele fazia isso. Ele julgava as potencialidades que cada um de nós trazia. Porque senão, meu amigo, os discípulos que ele tinha em mãos, nossa, o pessoal era muito mais imperfeito do que é nós aqui. João, você sabe qual era o apelido de João? Boanerges. Sabe o que significa Boanerges? Filho do trovão. Tiago e João, filhos de Alfeu, eram apelidados de os filhos do trovão. Sabe por que eles eram apelidados do trovão? Só para você ter uma ideia que os discípulos eram muito mais imperfeitos, estavam mais ou menos no mesmo nível que nós. João, certa vez, os samaritanos não quiseram receber Jesus. Não quiseram. Não, a gente não quer ouvir o que o Senhor vai falar, não. É um direito, nosso não é. Sabe o que João propôs para Jesus? Ô mestre, por que o Senhor não manda vir um raio do céu e queima esse povo todo? Então, João, evangelista, por que o Senhor não manda vir um raio do céu e queima esse povo todo? Olha, fala de um evangelista. Só que quando Jesus olhava para João, ele enxergava, era aquele espírito que veio a ser o coordenador da frutificação espírita. Quando Jesus olhava para Zaqueu, ele não via Zaqueu, ele via o bezerro de Menezes que estava dentro de Zaqueu. Quando Jesus olhava para Públio Lentulus, ele não enxergava um senador romano, ele enxergava um Emmanuel que estava lá. Porque eles olham, são as potencialidades que cada um carrega. Então, quando Jesus olha para cada um aqui presente, meu amigo, não segura. Ele está vendo você daqui 500, 1000 anos. Ele está vendo você lá para frente. Faça esse exercício. Quando você olhar para um criminoso, sabe um criminoso? Sabe aquelas notícias bem cabeludas? Pai de família chega em casa, agora um dia cansativo de trabalho. Estupra a esposa, mata a esposa. Estupra a filha, mata a filha. Estupra o filho, mata o filho. E depois de tudo isso, suicida. Sabe essa notícia bem pergunta? Quando você escuta uma notícia dessa, pensa você agora dentro do Jornal Nacional e você escutando uma notícia dessa. E no final de tudo isso, o camarada falou que suicidou. Se por um segundo qualquer passou pela sua cabeça o seguinte pensamento: foi pouco, não devia ter suicidado, devia ter ficado vivo, ser preso, ir para a cadeia para chegar lá e fazerem com ele a mesma coisa que ele fez com a família. Se em algum momento isso passou pela sua cabeça, você me desculpa de falar, mas a sua interpretação de lei de causa e efeito está muito caminho, vai estar muito caminho. Você precisa de dar uma redenção. Você precisa de dar uma redenção. Então, quando você ouve uma notícia como essa, tente desenvolver um olhar que é o seguinte: hoje aquele senhor é um criminoso, hoje aquela menina é uma criminosa, mas daqui a 200, 300, 500 anos, ela vai ser uma trabalhadora de Cristo. Então tente enxergar o trabalhador de Cristo que já existe dentro de cada um. Na hora que você chegar em casa, olhar para o marido, sabe? A esposa, né? O maridão que vai estar nem jeitinho, nem você conheceu ele há 15 anos atrás, olha a beleza. Na hora que você olhar para ele, tente enxergá-lo como um trabalhador de Cristo. Entende? Quando você olhar para sua sogra, né? Sogrinha linda, trabalhadora de Cristo, está lá dentro, eu sei que está lá dentro. O Emmanuel tem uma frase que é espetacular. Ele vira para a gente e diz assim: se você não tolera a convivência com uma lagarta pelo seu aspecto feio e asqueroso, você nunca saberá a delícia que é conviver com uma bela borboleta. Então tente enxergar esse trabalhador que existe dentro de cada um. Jesus, ele é luz na nossa vida, porque ele vem refletir o que de mais sublime cada um de nós carregamos, que cada um de nós carrega. Jesus veio para refletir isso. Não tem espelhos que parecem que te deixam mais bonito? Não tem? Ou não? Não tem espelhos que parecem que te deixam mais feio? Isso não acontece com vocês, não? Eu, de 10 em cada 10 espelhos que eu vejo, eu pareço mais feio. É defeito do espelho. É defeito do espelho.
Mas, gente, as mulheres aí sabem muito bem disso, tá? Vocês podem ser tímidas, mas as mulheres, dependendo da luz, né? Dependendo da luz, às vezes você passa por um espelho, né? Você fica mais bonitinho, outra hora tem um espelho que mostra uma ruguinha aqui, você já não gostou, né? Tem espelho que reflete mais o seu lado feio, e tem espelho que reflete mais o seu lado bom. O que a gente faz com os espelhos que refletem o nosso lado feio? A gente corta eles. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que passam, a função delas é refletir o lado ruim que as pessoas carregam. A função delas é realçar as imperfeições e os defeitos que nós carregamos. Agora tem pessoas que refletem só o lado bom das outras. Jesus foi um Espírito que veio para refletir o que de mais sublime cada um de nós carrega. E é por isso que a gente quer ficar do lado dele. Porque espelhos que te refletem mais bonito, você vai querer ficar do lado. Portanto, meu amigo, escuta Jesus falar. Aproveite o momento que passa. Aproveite a oportunidade de entrar em contato com a doutrina espírita. Assuma, bata no peito e assuma de uma vez por todas a condição de trabalhadores de última hora. A gente não está aqui passeando. Que você está aqui passeando, meu amigo? Assuma a sua condição de trabalhador de última hora. Um jogo que está 0-0 e aos 43 minutos do segundo tempo, o técnico coloca um no time e o outro técnico coloca do outro. Para quê? Para que ele faz uma substituição aos 43 minutos do segundo tempo, num jogo que está empatado? É para o camarada entrar e botar fogo na partida. Deixa eu entrar então, deixa eu ver se eu movimento isso aqui. O que vocês acham que são os trabalhadores de última hora? Se não esses que entram aos 43 minutos do segundo tempo, para movimentar. Vocês estão movimentando? Vocês estão botando fogo no mundo ou não? Já entrei no sistema. Meu negócio é passar no concurso público. Tranquilidade. Eu quero é tranquilidade. E aí? Você está botando fogo no mundo ou não? Jesus, eu vim para trazer fogo à terra. E o que quero eu, senão que ele se acenda? Você está acendendo esse fogo? É a oportunidade. Vai saber se nas próximas existências teremos contato com uma doutrina que nos esclarece como essa. Então não perca tempo, meu amigo. Não perca tempo. Caminhar enquanto tem luz. E agora, nesse momento, vocês estão tendo luz. Então caminha. Se não quiser ser movido pelo sentimento de culpa. André Luiz. André, qual é a pior dor que você sentiu ao chegar no mundo espiritual? Ô meu amigo, a pior dor que o espírito pode sentir é a sensação do tempo perdido. É a sensação do tempo perdido. Então faça, haja, trabalhe, caminhe enquanto tem luz. Porque ali, na hora que você chegar no final dessa existência, talvez, se você tiver caminhado, você chega no final dela tranquilo, sem sentimento de culpa nenhum para te incomodar, tranquilo. Aí você pode ter um passamento, você pode ter uma desencarnação, igual, por exemplo, a da nossa amiga Ivone Pereira do Amaral. Ivone Pereira, por ter vivido e aproveitado da luz que lhe foi dada, no dia do seu desencarne, eu termino com esse exemplo, no dia do seu desencarne, Ivone Pereira acorda, passa a Bezerra de Menezes e fala assim: Ivone, é hoje, viu? Hoje à noite, estou passando para te buscar. Tranquilo? Se vocês ouvissem isso, como é que você ia ficar? Não ia nem sair de casa, né? Atravessar a rua, nem pensar. Bezerra de Menezes, ele morreu na mesma hora. Bezerra de Menezes passa e fala: hoje à noite eu estou passando, tá? Para te buscar. Gente, a Ivone Pereira, trabalhadora que foi, a gente costuma lembrar dela, né? O rostinho dela só sorrindo nas capinhas de livro, nas contracapas. Ivone Pereira morreu muito idosa, obesa, cheia de doenças, com dificuldade para andar. Qualquer locomoção que ela ia fazer, ela precisava de ajuda. A febre ajudava muito ela. Morreu no Senhora no Rio de Janeiro. A febre auxiliou muito ela. Qualquer coisa ela ligava, pedia ajuda. Então chegou de tarde, Ivone Pereira pegou o telefone, ligou para a febre. Se não me engano, na altura, quem era o diretor era o Vandomiro Freitas, se não me engano.
E ela fala assim, não, gostaria de falar com o Vanderbilt. Aí a secretária que estava lá, ela não entendia muito bem o espiritismo na época, né, ainda não estudava a doutrina. Ela, dona Ivone, o Vanderbilt viajou, né, ele não está aí hoje não. Aí ela, não vai dar tempo. Aí ela, não vai dar tempo de quê? Aí a Ivone, porque eu vou fazer uma viagem. Aí a Ivone, vou fazer uma viagem. Aí a secretária perguntou assim, a senhora quer falar com a senhora? Aí disse que a Ivone, você não vai querer, né? Quando eu vou, você não vai querer. Fique tranquilo. Aí ela, não, você precisa de alguma ajuda? Aí a Ivone disse assim, não, pode ficar tranquilo, que o doutor Bezerra vai estar comigo. Aí a secretária não conhecia, né, o doutor Bezerra. Aí até que ela pensou assim, mas ela pensou assim, não, você está com o médico, está tranquilo, né? Está com o médico, está beleza. 7 horas da noite, quando a Ivone começou a piorar, chegou um carro, levou ela para o hospital, 10 horas da noite, Bezerra passa. Vamos, Ivone, tranquilo. Como quem fosse ali na esquina tomar um sorvete. Isso, meu amigo, é só para quem tem a consciência tranquila. Quem tem a consciência tranquila é aquele que caminha enquanto tem luz. Agradeço demais a paciência que vocês tiveram. Espero que cada um tenha pego uma coisinha que seja, né? Foi aí quase 55 minutos de fala. Se um minuto dessa fala tivesse servido para você em algum